Olha, você lida com uma pessoa que você pede pra ela fazer um negócio, depois de 7 horas ela ainda tá pensando se ela vai fazer? Ou então você fala, calma aí, você fez aquele negócio? Ele, não tô vendo. Mas o negócio é pra amanhã. Ih, é mesmo? Nessa tranquilidade, você fala, você chega, cara, aconteceu um negócio, explodiu, uma bomba, sei lá, qualquer coisa assim. Aí ele, é mesmo, é? Nem parece que ele tá surtindo, o efeito que era pra causar, tá causando nele. É uma pessoa tranquila, calma. E também foge de responsabilidade. Quando tem que ter uns conflitos assim, normalmente tem que se posicionar, ele tá fugindo. Estamos falando do temperamento fleumático. Fica nesse vídeo que eu vou falar como que funciona a autossabotagem desse temperamento. Ou seja, o lado negativo. O que esse lado negativo pode causar ali nas suas relações, tanto dentro de casa quanto também no trabalho. Eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Olha, hoje eu tô fechando aqui a saga da autossabotagem dos 4 temperamentos. Tô fechando com o fleumático. Já fiz do sanguíneo, do colérico e do melancólico. Depois você vê, talvez você não se identifique com esse, ou a pessoa que você lida, você não se identifique com esse que eu vou falar hoje, mas pode estar se identificando com os outros. Mas vamos lá. Falando então desse temperamento fleumático, eu queria começar falando para vocês terem em mente o que eu sempre falo aqui nos vídeos. É que o ponto positivo do temperamento, ele pode virar a moeda pro lado negativo se a gente ficar se escondendo demais ou, enfim. Como assim? Deixa eu exemplificar aqui. Um dos pontos principais do fleumático é a questão da sua calmaria, da sua paz, de evitar... É difícil você ver um fleumático o tempo todo sempre arrumando problema, discutindo. Pelo contrário, ele está sempre fugindo dessas coisas. É bom? É sábio? Sim, claro. Até porque, com o tempo, uma pessoa que passa a vida sempre discutindo e arrumando muito problema, com o tempo, essa conta chega quando a gente fala de sistema nervoso. Com o tempo passado dos anos, essa conta vai chegar, porque isso afeta o sistema nervoso. Mas, tá, como é que esse negócio começa a virar autossabotagem, essa paz ali? Quando ele busca demais essa paz em todas as situações. E há situações que você não consegue evitar conflitos. E para você entrar no conflito, você não precisa necessariamente estar estressado, gritando ou alterando a voz. Quando você entra em divergência de opinião ali. E isso significa que você vai discordar do outro e vai gerar uma situação desconfortável. É aí que o fleumático foge, porque ele não é só conflito, mas é a questão de ser desconfortável. Mais exemplos? Mais exemplos. Vamos lá. Olha como é que causa no outro aqui. No cônjuge, por exemplo. Tomada de decisões importantes. Aí o fleumático vai lá, não, tanto faz. Vai lá. Pode decidir você. Mas calma aí, a gente precisa decidir juntos. Algumas coisas que são muito importantes, isso é complicado pro parceiro porque joga o peso pro parceiro. Então, ele, calma aí, mas é um negócio importante. Como é que você vai deixar pra eu escolher sozinho? Ou então, algumas coisas, algumas atitudes do fleumático, parece também que ele, não, tudo bem, tanto faz. Aí o outro lê como, ué, calma aí, ele não tá nem aí. Não é que ele não tá nem aí, mas é porque é a forma dele se expressar. Então, vamos lá. Mais alguns pontos aqui pra gente estar olhando. Quando tem conflitos de família, por exemplo. Normalmente tem, né? Todo mundo tem, né? Todo casal vai passar ali por alguma divergência na família, dos familiares, ou seja, da sua parentela ali. Pronto, é mais um ponto onde o fleumático tende a se omitir e não falar. Aí sobra pra quem? Pro cônjuge. Ou seja, ele prefere ficar calado, ficar mal com o cônjuge do que ficar mal com o cônjuge fora. Então, é mais uma sobrecarga pro cônjuge também. Pra quê? Por quê? Porque ele não vai querer lidar, ele não vai querer se posicionar, falar a opinião dele. Então, é como eu já até falei num outro vídeo. O fleumático tem que tomar cuidado com essa paz dele, porque às vezes essa paz, ela tá com prazo de validade. E aí, não só no cônjuge também, mas para quem tem filho, olha como é que isso influencia. Porque a criança, ela precisa da base. E essa base dela precisa que os pais sejam autoridade e, é claro, e a gente tá falando de dizer não, enfim, você tem que disciplinar ali o tempo todo. E a criança, ela precisa dessa postura. Ela precisa dessa autoridade. Por isso que a gente às vezes fala, nossa, essa criança tá me testando. E de fato tá. É porque... E ela não tá testando no lado de querer de te perturbar e tirar a sua paz.
ela tá perturbando, ela tá testando, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, ela tá testando, porque ela tá vendo até onde ela pode confiar nessa autoridade. Porque chega uma idade, principalmente nos 9 anos em diante, onde ela começa a ter um pouco mais de percepção do mundo, sobre a morte, inclusive, que ela não tinha antes. Isso vai batendo insegurança, porque é uma nova fase. Toda nova fase da nossa vida, seja boa ou ruim, isso bate medo e insegurança. Troca de trabalho, troca de lugar, novas ideias, enfim. Então, a criança ela fica esperando isso. Só que o fleumático, normalmente, ele... não, deixa, hoje tá tudo bem, tá tranquilo, deixa pra lá. Pra evitar se estressar, pra evitar o conflito, ele deixa as coisas acontecer. Parece vô e vó, entendeu? Mas ele não é vô e vó, ele é pai ou mãe e precisa tomar a frente ali. Então vai empurrando algumas coisas com a barriga. E aí, meu irmão, quando a criança percebe isso, aí mesmo que ela cai em cima. Por quê? Porque ela precisa dessa autoridade. E eu não tô falando autoridade de bater e sair gritando, não. Aquela autoridade que, tipo, é não e acabou. É aquela autoridade que, uma vez que ele fala, acabou. Ele não vai voltar a palavra dele atrás. Ele não vai ficar empurrando com a barriga ou voltando atrás na palavra dele. Então, e isso, pra criança, aqui que é o ponto principal, isso dá insegurança pra criança. Por quê? Porque quem tá regendo ali não tá regendo. Ele não consegue segurar as rédeas. Consegue entender como é que é o ponto central e como é que essa questão gira em torno da casa? Agora vamos lá para o ambiente de trabalho. Olha, como eu estava falando, se você perceber, uma das palavras-chave também que eu uso ali para o fleumático é essa questão da zona de conforto. Então vai sair da zona de conforto dele, ele já recua. Então ter que se estressar ali com a criança, ou ter que se posicionar, divergir, opinião e tal, ele já recua. Mas também no trabalho, por exemplo, algo novo, não, agora a gente vai fazer dessa forma, a gente vai implementar esse sistema, a gente vai mudar, enfim. Quando começa a mudar, ele vai falar, normalmente ele é o primeiro a falar, mas a gente sempre fez assim. Eu já estava acostumado a fazer assim, porque já tá bonitinho aqui, eu já estava anotado aqui. Meu bloco aqui, eu já tinha aqui, eu já sabia como fazer aqui, o passo a passo. Então, o fleumático é o primeiro a falar dessa forma. É incrível, ou seja, saiu da zona de conforto, ele, opa... Se o fleumático também está à frente da equipe, também é uma tendência dele, ou seja, dessa autossabotagem dele postergar para ter que chamar atenção ou para demitir, porque é ruim, ninguém gosta de demitir. Então, só que isso é complicado, porque isso prejudica às vezes outras pessoas. E às vezes não só a demissão, mas o fato de você ter que chamar atenção, porque outros estão sendo prejudicados. Às vezes é um funcionário que está mocegando ali, sabe? E aí, tipo, quando um funcionário mocega, sobra pros outros. Então, aí pro fleumático ter aquela divergência, aí já é complicado. Então, o tempo todo é aquilo, vou buscar a paz, vou buscar a zona de conforto, vou buscar a calmaria. Outro ponto também ou seja, se tem polêmica ali, discussão na reunião e tal, normalmente ele vai evitar falar, vai sair da sala, vai dar um migué ali, ele vai dar uma fugida, para ele não ter que se posicionar. Ou então vai ficar quieto, porque ele tem uma facilidade também de ficar quieto que é incrível. Porque ele é calmo, ele é mais tranquilo, então, enfim. Mas um outro ponto também, além desse, precisa tomar uma decisão rápida. Aí ele vai pensar de novo, ele vai pensar no que ele já pensou e já repensou, até ele tomar uma decisão. Porque assim, ele quer algo previsível. Ele gosta de previsibilidade. Para que as coisas andem conforme ele está acostumado. Para que as coisas estejam o mais perto da zona de conforto dele. Então, ele vai demorar a tomar essa decisão. Ele podia ser um pouco mais... Algumas coisas que ele sabe que não precisa pensar tanto assim, mas ele vai demorar, ele vai tentar achar o melhor caminho ali, e tem horas que não é o melhor caminho. Não adianta. Tem certas situações que as decisões que precisam tomar, por exemplo, quando isso vai deixar pessoas chateadas, ou seja, pode ferir alguém ali, mas é preciso tomar essa decisão. Ou seja, ferir no sentido da pessoa ficar chateada, mas a gente precisa tomar essa decisão. A reunião a gente está fazendo para isso. A gente está sendo prejudicado por conta disso. Aí ele vai tentar um outro caminho. Ou seja, a autossabotagem está exatamente aí, porque ele vai rodar. Ou seja,
E no final, ele só tá empurrando com a barriga. Ele já sabe o que precisa ser feito, mas ele vai tentar achar a melhor solução, ou então vai deixar a bomba explodir pra depois. Realmente, né, gente? Agora a gente vai ter que fazer isso, né? Vamos ter que fazer dessa forma. Agora que já explodiu a bomba, né? Ou, nessa situação é tipo assim, explodiu a bomba, ele realmente não tem o que fazer, né? A gente vai ter que fazer isso. Não era nem que eu queria, não é nem minha decisão, não, mas agora que tá nessa situação. Então, tem essa coisa, né? Alguns vão falar, pô, mas tu é sonso, hein? Pelo amor de Deus, você já era pra ter tomado essa decisão. Fleumático, um pouquinho do filme. Às vezes você ouve um pouco disso, né? Tu é sonso, hein? Sonso. Bom, não vou deixar o negócio assim só ladeira abaixo, né? Vamos lá, vamos pra parte da dica aqui. O que a gente pode estar fazendo aqui pra melhorar, tá? Bom, primeiro ponto que eu vou colocar aqui. Escolhe um assunto, seja em casa, enfim, familiar, trabalho. Eu sempre falo isso. Começa só por um. Porque já é uma dificuldade. Quantos anos você tem esse comportamento? Quantos anos você leva fazendo a mesma coisa? Ou seja, quantos anos você está dentro de alguma dessas autossabotagens que eu citei aqui? Ou então, quanto tempo a pessoa que você lida, que tem esse temperamento, tá nesse tempo? Então, assim, a melhor dica é sempre, cara, escolhe um e começa por ele. Escolhe um assunto, tipo, pô, nesse assunto aqui lá de casa, da família, pô, eu preciso me posicionar. Pô, a minha família fica com essa coisa e chateia meu cônjuge, minha esposa ou meu esposo, enfim, eu preciso me posicionar com relação a isso. Então, começa por isso. No trabalho também, o que eu vou fazer? Por exemplo, no trabalho, pô, tem dificuldades, você tá sempre em situações onde você tem que tomar decisão e você fica postergando ou empurrando com a barriga. Então, assim, começa a estabelecer prazos de horas. Eu tenho 24 horas para resolver isso aqui. Começar a colocar ou então se força. Por exemplo, tá na reunião. Se você tá à frente de algo, você tá lá. Você fala, galera, a gente precisa decidir isso aqui e eu vou decidir em 24 horas. Pronto, você mesmo já forçou, já falou pra todo mundo que agora você vai ter que decidir em 24 horas. Agora você não tem opção de empurrar com a barriga, porque você prometeu pra todo mundo que tu ia decidir em 24 horas. Então colocar prazos também é uma boa. Se você sabe que se você só colocar prazo pra você, não, essa eu vou fazer em 24 horas. Se você sabe que o fato de você falar isso só pra você não vai adiantar, a tua autossabotagem vai vir e você vai continuar empurrando com a barriga, então fala pra galera, olha só, na próxima eu vou tomar essa atitude. Na próxima reunião, gente, a gente já vai estar com enfim, eu já vou ter uma resposta alinhada pra dar. Pronto, você já prometeu para as pessoas vão estar esperando isso de você. Aí a cobrança é um pouco maior, já que você não consegue se cobrar tanto assim. Então agora as pessoas estão dependendo de você. Isso é uma forma de você ficar ali usando armadilhas contra você a seu favor. Contraditório, mas funciona. E para fechar, em momentos onde você trava, não sabe o que falar, ou não toma decisão e tal, cara, aproveita da sua própria calmaria. Chega e pergunta, como é que eu posso ajudar? Às vezes, tudo bem, tem certos momentos que o fleumático ele precisa que seja um pouco mais específico. É porque uma das formas de lidar com o fleumático com relação a se comunicar com ele é você ser simples, curto e direto. Bem direto ao ponto, bem cirúrgico. Não dá volta, é aqui e ponto, acabou. Então, para chamar, por exemplo, para quem tá à frente, isso aqui eu dou feeling para quem é de empresa, para quem tá liderando, é chefe, enfim. Eu sempre falo, cara, lidar com o fleumático, você tem que ser bem pontual com ele. Você tem que, cara, olha só, isso aqui não tá certo, a gente precisa fazer dessa maneira e ponto final. É tipo uma chacoalhada, não tem nada a ver com gritar nem falta de educação, não. Gritar também é falta de educação, você sai gritando com a pessoa, ninguém gosta disso. Mas assim, é ser firme, ele precisa, porque às vezes ele precisa de um, entendeu? De um startzinho. Então, por isso que eu tô falando, pro fleumático, é bom que você treine essa coisa de, tipo, não entendeu muito, precisa tomar uma decisão, seja, o que eu posso ajudar? Em vez de você se calar, não falar nada, ou então, não, decide você. Pergunta, cara, o que eu posso ajudar? É a melhor coisa, que aí a pessoa explica mais e você consegue chegar ali num ponto final. Olha, eu espero que você tenha gostado, eu espero que o vídeo tenha ajudado. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você conhece alguém ou dúvidas. Quem já me segue aqui sabe que eu tô sempre respondendo aqui os comentários. Gosto de interagir com a galera aqui, tá? Não deixa de curtir e se inscrever, porque isso me ajuda bastante, tá bom? Para eu trazer conteúdos como este pro dia a dia,
comportamento humano pro dia a dia, com ênfase na família e também na criança. Se vocês verem aqui, não é só sobre o temperamento, eu também falo algumas coisas voltada para a criança, mas na verdade, ou seja, para o ser humano de forma geral, para a família de forma geral, e os temperamentos, na verdade, é só mais uma ferramenta que a gente tem para a gente estar observando. Há outras ferramentas, e essas ferramentas eu coloco na minha mentoria. Gente, a mentoria, só para... Eu não sei se vocês já fizeram algum tipo de mentoria, seja o que for, ela é que nem uma aula particular. Uma coisa é você fazer uma aula pela internet, outra coisa é você ter uma aula particular onde o professor está ali do seu lado, seja de música ou seja o que for, e ele vai te ajudando exatamente na sua dificuldade. É algo personalizado. Por quê? Porque o professor está lidando com essa pessoa, pelo menos todo professor precisa ser assim, né? Então, quando você está ali no particular, você já sabe qual é a dificuldade até onde ela consegue ir. E aí você vai mapeando. A mentoria é exatamente isso. Tá? Então, também vou deixar... Tá aqui. Tem aqui na bio do YouTube. Tem o teste de temperamento, tanto para adulto quanto para criança. Tem um teste de autossabotagem, e aí é voltado para casais, ou seja, para minha mentoria de casal. Casal que tem filho também, eu também estendo essa mentoria. Também falando sobre temperamento, sobre o ciclo de 7 anos, ou seja, os setênios que a gente passa ali, são fases de vida que a gente passa, e a gente poucas pessoas conhecem sobre isso. Tríade do tempo com relação à gestão de tempo, ou seja, só que a questão é essa, é adaptar para a sua realidade, com as suas dificuldades, enfim, com o seu dia a dia. Por isso que você tem um plano pronto? Não tenho um plano pronto. Por quê? Porque eu preciso sentar para conversar com a pessoa, primeiro para entender ali qual é a realidade e poder caminhar junto. Na verdade é pegar na mão, ó, se você fizer assim, assim e assado. A sua dificuldade maior é aqui, aqui e aqui. Alinha a comunicação, melhora da leveza e principalmente também, até para quem tem filho também, na parte da educação, porque você consegue entender o ser humano. Resumindo, o que é esse entender o ser humano? Baseado no que eu gosto de fazer ali, que é a minha mentoria para a família. É entender o pensar, o sentir e o agir. Esse é o tripé do ser humano, da gestão da emoção do ser humano. Quando você entende como ele pensa, como ele sente e como ele age, aí você tem uma clareza melhor. O temperamento é uma das ferramentas que ajuda muito a entender como que a pessoa pensa, sente e age. Até o próximo vídeo.